Vamos para Gênesis agora. Gênesis 28. Faça uma olhada no versículo. Vamos ler do 10 ao 17. Gênesis 28, do versículo 10 ao 17. Senhor, nosso Deus e Pai, enquanto os irmãos estão procurando o trecho, eu quero agradecer ao Senhor. Hoje é dia dos pais. Temos passado, meu Pai, um dia abençoado, um domingo abençoado, passamos bem, continuamos passando. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, por todas as bênçãos, por nós que somos pais, ó Pai, termos recebido essa graça do Senhor, e o Senhor tem nos abençoado, tem, ó Pai, nos dado graça para que nós continuemos sendo pais, ó Pai, na medida do possível, ainda que com as nossas falhas, segundo a Tua Palavra. E assim agora eu peço, ó Pai, usa-me conforme a Tua vontade, segundo o trecho que o Senhor colocou no meu coração, para também este dia dos pais, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se coloque sobre os seus pés, se você puder. Se você não puder, pode ficar sentado. A partir do verso 10 de Gênesis, capítulo 28, diz assim, ó: Partiu Jacó de Beer-sebá e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol, ou melhor dizendo, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como a tua da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. A igreja pode se sentar. Amém. Irmãos, o interessante desse trecho, eu estava dando uma examinada ontem à noite, né? Eu ia pregar uma mensagem, mas aí eu tinha esquecido que era dia dos pais, né? Eu sou ruim para lembrar questão de data assim. Quem te lembra? O evangelista, né? Amém. Abençoado. Aí eu fui para uma outra mensagem, né? Pedi a Deus uma outra direção, né? Não que a pregação tem que ter a ver com o tema, um dia, mas é bom fazer, né? Também. A gente observa aqui por que Jacó foi abençoado, por que ele teve essa grande visão. Sonhou, e em seu sonho ele teve essa grande visão, né, de Deus para a sua vida. Porque se a gente analisar o contexto, a gente vê que ele obedeceu ao seu pai e também à sua mãe, que haviam dito para ele para que ele fosse para a casa de seu tio Labão, para tomar mulher de lá, não é? Para ficar na mesma família. Vou usar esse termo, né? Porque o irmão, nós sabemos, de Jacó era Esaú. E Esaú havia tomado mulher ou mulheres cananeias, o que não era algo ali orientado, algo ali assim da vontade de Deus. E isso aborreceu muito a sua mãe.
Então, a sua mãe, seu pai, seus pais vendo, aqui o episódio do engano já tinha acontecido, né? Ele com a sua mãe Rebeca, eles já haviam enganado a Isaac, seu pai, né? Na questão da bênção. Porém, nós entendemos que esse é um fato, embora a Bíblia seja clara como é, né, acerca desse fato, ela não se omitiu a isso. Deus não quis esconder esse fato, Deus não escondeu nada. O que eu acho maravilhoso da Bíblia Sagrada de Deus é isso. O Senhor não escondeu nada. Amém. Ele revelou o pecado de Jacó, Rebeca, de Davi, não é? Essas pessoas não deixaram de ser quem elas foram, né? E continuam sendo um certo exemplo para nós. Porém, nós podemos ver que no caso de Jacó, Deus permitiu, né, acontecer o engano com o qual ele, Jacó e sua mãe Rebeca enganaram Isaac, seu pai. Deus permitiu isso acontecer, não é? Até porque a palavra que Deus disse lá atrás, com relação aos gêmeos, né, que haviam ali no ventre de Rebeca, ela tinha que se cumprir com relação a Jacó e a Esaú. Então, de alguma forma, nós podemos ver que Deus permitiu isso acontecer. Mas será que Jacó foi marcado por esse engano somente? Quando se fala de Jacó, a gente lembra logo do engano? Não. O pai dele, se a gente for analisar o capítulo 28, do primeiro versículo em diante, o abençoou. E aqui essa bênção, ele não deu essa bênção a Jacó enganado, não. Primeiro ele deu enganado, né? Porque Jacó se passou por Esaú. Aqui não. Aqui ele já deu a bênção consciente. E da forma de como seu pai o abençoou, aconteceu. Então existe essa questão. A pessoa pensa assim: pastor, mas no caso aí, Isaac era um homem de Deus, não é? Filho de Abraão, pai de Jacó. Por isso que a Bíblia fala muito sobre isso, né? O Deus de Abraão, Isaac, Jacó. A Bíblia não fala sobre isso? Então nesse caso aqui, Deus abençoou, porque Isaac era um homem de Deus. Nós estávamos até agora há pouco falando sobre honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que a pessoa vá bem e tenha longa vida na terra. Agora, tem um detalhe que a gente tem que observar. Ah, pastor, meu pai é ímpio, é perverso, não é? Ou até coisa pior do que isso, né? Eu tenho que honrar ele? Sim, mas aí no caso você não vai poder dar ouvidos ao seu pai, certo? Porque ele é uma pessoa que vai te dar conselhos errados. Aqui Jacó ouviu o seu pai e foi abençoado por Deus, porque Isaac sabia o que ele estava falando para Jacó. Era dentro da vontade de Deus que ele se casasse na mesma família, para manter o mesmo povo, porque as mulheres, como eu falei agora há pouco, cananeias, elas eram mulheres pagãs, e Esaú fez isso, e a mãe dele era aborrecida demais por causa disso. Então ela não queria que Jacó fizesse a mesma coisa. Então Jacó, ele seguiu aqui, nós podemos dizer o quê? O plano de Deus. Então antes da visão, antes da bênção, tem também a voz de Deus. Então quando alguém, Deus usa alguém, no caso aqui foi o pai, né? Hoje é dia dos pais, vamos colocar nesse sentido. Quando Deus usa um pai para falar com o filho, e o filho obedece, com certeza aquele filho vai ser abençoado. Amém. Porque a caminho da terra de seu tio aconteceu a visão. Naquele sofrimento ele foi
com certeza meio atribulado para lá, pela situação que ocorreu, o seu irmão queria o matar e tudo mais, né? Então por isso que ele foi aconselhado para ir embora. Mas havia uma promessa, com certeza absoluta, não é? Olha só, aqui no versículo de número 3 e 4 de Gênesis 28. Deus Todo-Poderoso, Isaac abençoando a Jacó, te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Qual terra era essa? Canaã, a terra da bênção, a promessa. Então olha só, o que Deus disse a Abraão lá em Gênesis capítulo 12, e depois ele falou por outras vezes, né, a Abraão, para poder o quê? Confirmar a promessa que aconteceria em Jacó, porque de Jacó sairiam as 12 tribos de Israel. Mas a promessa que Deus fez lá atrás, olha como a coisa vai se estendendo, né, de um para o outro, na mesma família, porque é o mesmo propósito, é o mesmo Deus. Se você observar, olha só, aqui no versículo de número, quando o Senhor se revelou a ele, no trecho que foi lido aqui, olha só, versículo 13: perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. Quando fala Abraão, teu pai, na verdade, Abraão, ele era avô de Jacó, e Isaac, pai. Por que a Bíblia fala pai? É um costume bíblico, certo? É importante ter isso em mente também. A terra, parte final do verso 13, ó, Gênesis 28, em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Verso 14: a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. A palavra de Deus falou com Abraão. Passou Isaac e chegou a Jacó. Ela passou por Isaac e chegou a Jacó. Mas Deus cumpriria como ele cumpriu o que ele disse. Amém. Olha só como esse homem, que estava ali numa jornada atribulada, né? Praticamente meio que fugindo de seu irmão para uma terra, né, distante, e ali ele, como diz a Bíblia, tendo chegado a certo lugar, passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Verso 12: e sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ou seja, Deus se manifestou ali. Para quê? Para confirmar que Deus era com ele. Amém. Porque em meio a tudo o que aconteceu, ele não saiu do propósito de Deus. Por isso que nós não podemos, de uma maneira até equivocada, marcar Jacó pela bênção do engano, pelo engano com o qual ele enganou a seu pai. E uma outra coisa que tem que se ter cuidado: ah não, se Jacó enganou, eu posso enganar também para me chegar na minha bênção? Não, de maneira nenhuma. Não existe isso. Nunca faça isso. Nunca pegue um trecho bíblico descontextualizado para dar base a um acesso para uma bênção.
aqui aconteceu, esse foi um fato. Pelo que eu tenho de memória, isso não foi um costume de Jacó. Certo? Deus permitiu acontecer. E por que eu uso essa palavra Deus permitiu? E não, vou usar aqui o termo, ele não castigou Jacó severamente por causa disso. Tanto é que Jacó foi abençoado. Ele foi abençoado aqui com a bênção de seu pai. E quem conhece a história de Jacó, a trajetória dele, vê que ele foi abençoado em sua trajetória. A palavra de Deus se cumpriu. Ele passou muitas situações difíceis. Foi quando ele chegou na terra de seu tio. Ele foi enganado pelo seu tio, né? Que fez um acordo para ele trabalhar 7 anos e dar para ele a Raquel, né? Aí seu tio foi e enganou ele. Talvez aí ele começou a dar, assim, Deus começou a dar uma retribuição a ele, né? Mas não deixou de abençoar. Depois ele teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Tudo bem, mas ele não deixou a promessa de Deus. E nem Deus também deixou a Jacó. Porque Deus é fiel. O que ele fala, ele cumpre. Amém. Diferente de seu irmão, que vendeu a bênção da primogenitura, nós conhecemos a história, por um prato de lentilhas. O seu irmão, a Bíblia fala que ele era impuro, profano. A Bíblia fala isso. Lá na carta aos Hebreus. Então, Esaú era um homem que não dava valor às coisas de Deus como se devia dar. Era caçador. O pai dele, a princípio, tinha até uma preferência por ele, né? Ele era caçador. E Jacó era homem de tenda. Vamos dizer assim, Esaú era o mais macho, né? Caçador. Era ali mais bravo, mais guerreiro. Então ele tinha, né, esse tipo de conotação. E com certeza um pai gosta, né? Naturalmente um pai gosta de um filho que é mais, né, assim, aguerrido e tal. Mas a promessa de Deus não era para ele. E isso mostra, irmãos, por quê? Deus já sabia. Tem um mistério que a gente às vezes não tem como precisar isso corretamente. Deus já sabia, por isso que Deus falou antes sobre o escolhido dele, que seria Jacó e Esaú. Certo? Desde o ventre da mãe. Deus tem o poder de olhar no corredor da vida e ver o que vai acontecer no futuro. Nós não temos, mas Deus tem esse poder. Aí a pessoa pensa assim: ah, pastor, então Deus ele colabora, né? Para um ser mal e o outro bom, um ser abençoado e o outro não. Não. A onisciência de Deus não tem nada a ver com a escolha errada que as pessoas fazem. Esaú, ele vendeu a bênção da primogenitura, que era uma bênção grandíssima, né, no contexto da época, por um prato de lentilhas. Mal sabia ele que aquilo realmente estava sendo selado. Por quê? Porque ele era, como eu falei, um homem impuro, profano. Ele não tinha respeito pelas coisas de Deus. Ele não tinha discernimento. E a Bíblia fala que depois dele ter feito isso, nem com lágrimas ele conseguiu reverter a situação. Porque quem vende algo que Deus dá, depois não adianta nem chorar, dependendo da situação. Dependendo. Porque as coisas de Deus são inegociáveis. Então, quando uma pessoa negocia aquilo que é inegociável, nesse sentido falando, ela vai perder para sempre. Tem coisa que a pessoa de repente vacila com Deus e resgata. Agora tem coisa que não. No caso de Esaú, nesse sentido, por exemplo, não.
Ah, pastor, ele foi abençoado. Sim, mas ele perdeu a bênção da primogenitura, que foi para Jacó. Porque ele era uma pessoa perversa. Simples assim. Como foi falado aqui no princípio do culto. De uma mesma mãe, nascem duas crianças. Às vezes, né? Uma boa e a outra má. Não tem como a gente explicar isso. A Bíblia fala de casos assim, como no caso de Esaú e Jacó. Mas, voltando aqui à questão de Jacó, quando o pai dele, a mãe dele também orientou, né, para que ele fosse para a terra de dele, ele indo, Deus manifesta-se a ele. Ele teve aquela grande visão. E eu quero trabalhar aqui um pouquinho com relação a isso, né, a obediência a Deus e aos pais. Isso, no caso de Jacó, fez com que Deus confirmasse a promessa dele a Jacó. Então, trazendo isso para a nossa vida, tudo que a gente ouve de Deus, né? Pode Deus usar um pai, pode Deus usar uma pessoa, mas que tenha origem em Deus, como no caso da bênção de Isaac, que tinha origem em Deus. Ele foi abençoado porque a bênção dele não foi dada apenas pelo pai, porque tinha origem em Deus, na vontade de Deus, na promessa de Deus. Então, quando nós estamos debaixo da promessa de Deus, na nossa vida também, nós vamos contemplar coisas de Deus. Em meio à caminhada, porque nós estamos caminhando pela fé, no caso, nesse sentido, né? Nós vamos ver maravilhas de Deus. Isso aqui, irmãos, foi uma coisa realmente que marcou a vida de Jacó. Deus sabia que Jacó ali estava com o coração todo atribulado, porque ele saiu da casa dos seus pais sob uma situação complicada. Ele não saiu, vamos dizer assim, bem. Ele saiu ameaçado, embora orientado, né? Mas por conta também da ameaça de seu irmão. Então Deus sabia que ele estava ali, assim, sabe só Deus e ele o que ele estava pensando, mas atribulado. Tenho que ir para a casa do meu tio, não sei o que eu vou encontrar lá. É assim a nossa vida às vezes. Nós não sabemos o que nós vamos encontrar em meio à jornada, mas quando nós estamos indo, com certeza, em alguns momentos, Deus também vai se revelar a nós. Por quê, pastor? Porque Deus sabe que o nosso coração, às vezes ele teme, às vezes ele fica meio assim, com receio, né? Ou, enfim, nós ficamos preocupados, meio incertos, porque isso é do ser humano. Então, quando acontece isso, aí Deus vai e se revela a pessoa, para dizer à pessoa o quê? Continua, eu sou contigo, persevera, eu estou te abençoando, e vai continuando, que eu vou te abençoar. Lá no final, eu vou ser glorificado na sua vida. Amém. E muitas pessoas verão que eu sou o teu Deus. Então, isso aqui não aconteceu para Deus bajular Jacó, não. Jacó estava, de acordo com o trecho, numa alta tensão de preocupação. Então Deus conhece, né, as ansiedades do nosso coração. Deus conhece. Então cada um aqui que está seguindo a Deus, porque Deus tem plano para a igreja e também planos individuais. Porque nós somos igreja, corpo, um corpo, né, em união, mas somos pessoas também com as nossas vidas individuais, né, pessoais, nossos problemas. Então Deus, Ele conhece tudo o que se passa conosco, as dificuldades, as provas. Tem até um filme de Jacó, não sei se vocês já viram, que quando ele chega lá na casa do tio dele, ele já chega tão cansado, que num determinado momento da chegada dele, ele cai. Cai desmaiado, né? De tanto cansaço, de tanto esgotamento. E a vida com Deus
ela é assim, às vezes ela nos traz momentos difíceis, em que nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. Nós sabemos assim, que se nós formos fiéis, na medida do possível até o fim, nós entraremos no reino de Deus. Isso nós sabemos. Porém, em meio à caminhada até isso acontecer, nós não temos assim uma exatidão das coisas, da forma de como elas vão acontecer. Mas nós sabemos que elas vão acontecer. Então o que nos move? É a fé. A fé que moveu Jacó também. Mesmo com seus problemas, né? A fé dele moveu o seu coração. Porque ele sabia que o seu pai o havia abençoado, e Deus concordava, e Deus confirmou por meio do sonho, da visão. Amém. É tão bom, irmãos, quando a gente às vezes está passando por momentos difíceis e a gente fica meio incerto, e Deus às vezes dá um sonho, né? Aqui na nossa igreja eu falo isso às vezes, Deus fala muito por meio de sonho, né? Não vou falar que Deus fala só por meio de sonho, sobrenaturalmente, mas Ele fala também por meio de sonho. E quando Ele fala, é muito bom. Pastor, Ele fala também coisas ruins que acontecerão? Sim, também, mas eu estou falando no sentido de coisas boas, como no sentido da mensagem. Então Deus mostra para confortar o coração. Então, quando Deus te falar algo por meio de sonho, vamos colocar no sentido positivo. Creia, meu irmão. Quando confirmar, não é uma loucura. Não é uma loucura. Porque, de repente, se você for contar para algumas pessoas que não creem, isso para elas é loucura. Mas para nós que somos salvos, crentes, cremos em Deus, é o poder de Deus. Então, isso é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As manifestações de Deus também, nesse sentido. É Deus se manifestando. Então, não posso fazer pouco caso. Se Deus está me confirmando algo, o que eu tenho que fazer? Se eu sou um servo, creio. Tenho que crer. Porque, irmãos, na verdade, nós não vamos chegar ao fim da nossa jornada por conta da nossa sabedoria somente. Isso é bom, ter conhecimento, sabedoria, a pessoa, né, fazer para Deus o melhor que ela pode, mas o que vai fazer com que nós cheguemos ao fim da jornada da melhor maneira possível é a fé, permanência. Fé faz você permanecer. Amém. Não é verdade? Às vezes a gente olha para algumas pessoas assim, acontece alguns casos, né? E algumas pessoas às vezes até zombam, né? Debocham. Coitado do fulano, né? Está esperando uma coisa, tadinho. Eu fico olhando para ele. É um tolo. Tem gente que fala isso. Mas se aquele tolo, que as pessoas dizem ser tolo, mas não é, ele continuar na sua perseverança, muitas pessoas verão ele ser abençoado e terão que mudar o conceito. E aí a gente entende que é a questão de fé. É a questão de fé. O que me faz permanecer é a fé. É a fé. Porque na hora que a gente está sendo provado, o que vai fazer com que a gente permaneça? A fé. Se a pessoa não tiver fé, não adianta nada. Não é verdade? Então, essa promessa, ela foi sendo falada por Deus a Abraão por algumas vezes, né? Passou por Isaac, porque Isaac, nós sabemos que ele foi o filho da promessa, né? E chegou a Jacó, e cumpriu-se Jacó. Mas, o que Deus disse a Abraão, Deus fez. Que maravilha isso aqui, olha só, no verso 14, eu vou ler de novo, porque é uma ênfase no trecho, né? A tua descendência, Deus falando a Jacó, será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Que bênção é essa aqui? Será que todas as famílias da terra são abençoadas? Todas, absolutamente? Será que é isso que está dizendo aqui? Não. Uma vez eu vi um irmão conversando com ele disse isso. Ele estava até pregando, assim, uma programação que a gente estava fazendo. Mas na verdade, quando ele fala aqui no verso 14, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, é na aliança que Deus fez com Abraão.
e que estava se cumprindo em Jacó. Porque como que uma família vai ser abençoada se ela não estiver na aliança que Deus fez com Abraão? E nós sabemos que o descendente de Abraão, fala lá na carta aos Gálatas, é Jesus. Então, trazendo para nós hoje, é em Jesus que as famílias são abençoadas. Não é, Deus abençoou todas as famílias da terra, sua família é abençoada. Não é assim. A gente vai falar para as pessoas lá fora, né? Não, para que a sua família seja abençoada, você tem que entrar na aliança que Deus fez com Abraão, no caso hoje, se cumprir em Jesus. Então tem que ter esse entendimento, porque senão as coisas ficam assim, né? Alienadas, separadas umas das outras. Eu leio uma coisa, entendo outra. Deus não abençoa quem não entra na sua aliança. Abençoa? Não existe isso. Nós até vimos alguns dias atrás, né? Uma pessoa falando isso, mas não tem nada a ver. Deus não vai abençoar quem está fora. Deus pode ter misericórdia, né? O sol nasce para todos. Alguém diz assim, a chuva cai para todos. Nesse sentido, sim. Agora, a bênção que Deus tem reservada, essa é para os seus. A Bíblia deixa isso claro. Tanto é que fala aqui, em ti, em Jacó, no Deus de Jacó, na aliança que Deus havia feito com Abraão e que chegou até Jacó. Em ti, não é? E na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. A aliança que Deus havia feito, trazendo para hoje, essa aliança cumpriu-se em Jesus Cristo, no descendente. É importante ter essa compreensão também. Eu quero que você, antes de caminhar para o final, se você puder, né? João 1:51, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 51. Lá no trecho de Filipe e Natanael, uma coisa maravilhosa aqui que traz à memória essa visão de Jacó que Jesus disse, né? João 1:51. Diz assim: João 1:51. Vai procurar com calma. João 1:51. Amém. Diz assim: E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Quer dizer, tem uma comparação, né? Com o que aconteceu a escada lá, porque a escada da visão que teve Jacó, os anjos subindo e desciam. E Jesus disse a essas pessoas que elas veriam o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre ele, Jesus. Jesus se tornou a escada, né? Exatamente, é isso. Então Jesus se tornou o caminho entre o homem terreno e Deus que está no céu. E a Bíblia fala, ele mesmo disse, que ele é o caminho. Quando você vai para João 10, se você puder, ele mesmo Evangelho, maravilhoso isso aqui também. João 10, versículo 9. João 10, 9. Trecho de bom pastor que é Jesus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Então Jesus é o caminho que conduz à salvação. O que Jacó viu lá, nós temos em Jesus hoje. Maravilhoso isso. Ele é o caminho que conduz o homem a Deus. Ele é a porta pela qual quem entra será salvo. Maravilha, né? Ele é o nosso Salvador, nosso Senhor.
Porque a Bíblia fala que só há um mediador entre Deus e os homens. O que é mediador? Aquele que reconcilia. Isso, tipo um advogado, né? Ele é que reconcilia, exatamente, ele é que intercede. Então, ele é o mediador. Só há um mediador. Por isso que nós não podemos crer que há medianeira, que há santo A, B ou C, porque só um homem recebeu o poder de reconciliar os homens perdidos com Deus. Jesus Cristo, homem. Ele é o mediador da nova e eterna aliança. Em Jesus nós temos um compromisso. Em Jesus nós temos esse compromisso. Nós temos essa promessa. Ele teve esse compromisso, ele foi até o final da sua promessa, não é? Da promessa que Deus fez. Deus fez ou não fez promessa? Sim. E ele cumpriu a promessa por meio de Jesus Cristo ou não? Amém. Então Jesus Cristo, quem tem ele, tem tudo. Amém. Ele é tudo, né? Então hoje nós não precisamos, até chego a dizer, de tantas coisas, porque todas elas cumpriram-se em Jesus Cristo. Maravilhoso isso, né? Foi extraordinário. Para nós fechar, vamos voltar lá, para não estender-se muito. Gênesis 28, nós estávamos lá, versículo 15. Gênesis 28, versículo 15 em diante. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido, aquilo que Deus falou. Então isso aqui é importante mesmo. Deus confirmou: eu não te desampararei até cumprir em sua vida aquilo que eu falei. O que ele precisava mais do que isso? Nada. Uma palavra dessa. Precisava da fé, né? Está vendo como é Deus? Deus não sai, meus irmãos, do pacto que ele faz com os homens, não. Os homens podem sair, Deus não. Lembre-se disso, filho. Lembre-se disso, irmãos. Deus não quebra a aliança que ele faz. O homem quebra, Deus não. Verso 16. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, ficou cheio de temor, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Então, Betel significa casa de Deus. Casa de Deus. Se você for ler o verso 18, tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Por que ele fez isso? Porque era um costume da época. Quando havia uma manifestação, um acontecido importante, ele fazia isso. A pessoa fazia isso, entendeu? Era um memorial, era algo marcante. Por isso que ele fez isso aqui, né? Então, irmãos, é o que nós precisamos de ter de Deus o quê? A palavra, a mensagem, a palavra enviada. O resto é com quem? É conosco. O irmão Gelson falou ali. Então, tem faltado alguma coisa para os irmãos do que é necessário? Não. Então Deus tem cumprido a palavra dele. Não tem deixado de cumprir a palavra dele. Vamos continuar cumprindo a nossa. Como o evangelista falou aqui, interessante essa colocação dele, né? Às vezes nós nos esquecemos do nosso maior e eterno Pai. A esse nós temos que honrar com honra maior. Amém. Uma honra redobrada. Amém. Porque esse está conosco todo dia, na nossa jornada, né? Até o final.
até o final dos séculos. É verdade. Interessante que lá no final do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, né? Ele falando sobre ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que os tenho mandado, e esses batizamos, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e esses estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então isso aí é verdade. O Senhor está conosco até o final, porque Ele não desampara. Amém. Então nós não podemos também deixar Deus, né? Jacó, ele foi prensado, passou pela dificuldade, mas não deixou. Por isso a palavra de Deus, toda a palavra de Deus se cumpriu na vida dele. Tem muita coisa sobre Jacó, né? Daqui a um tempo eu vou pregar outra mensagem, que é a que eu ia pregar, a que eu iria pregar, né? Mas aí, com o Dia dos Pais, eu trouxe esse contexto, né? Essa importância da gente ficar também sobre a palavra de Deus, né? E no caso, a gente ficou sobre a palavra de Deus, que foi a palavra naquele momento de seu pai para ele, também de sua mãe. Amém? Amém. Se coloque sobre os seus pés esta noite. Irmãos, nós estamos com uma necessidade na igreja muito grande. Bom, é a da presença dos irmãos nos cultos, né? O irmão Luciano teve aí, terça-feira ele viu, né? Quinta-feira também. Então nós somos poucos, mas precisamos de ser poucos permanentes, né? Para que os outros que estão chegando vejam, né? Um grupo pequeno, mas unido, né? Em comunhão. Amém? Então, se você puder, faça todo o esforço para estar na igreja terça, quinta e domingo. Amém? Faça assim com as mãos de fundo e receber. Pai, a todos os presentes e ausentes eu abençoo com teu amor, com a graça do Filho e com a suave e doce consolação do Espírito Santo. Meu Pai, dê a todos um final de semana encorajado, consolado, animado, para que nós terminemos a semana assim, comecemos a semana prática amanhã, encorajados, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, com essa consolação. Nós precisamos dela, meu Pai, para que permaneçamos também no propósito do Senhor, assim como Jacó. Assim a todos eu abençoo, em nome de Jesus, amém. E que as palmas louvem a Deus, amém? Não vai embora, sem a paz de Cristo, para o irmão que está do seu lado, nós terminamos o dia de comunhão. Deus abençoe em nome de Jesus, amém?